Deixando o plenário da Câmara Municipal na noite desta quinta-feira, Semana da Consciência Racial, uma promoção aqui da Câmara Municipal. A palestrante dessa noite é a Júnia Marise Matos Souza, doutora e pós-doutora em Geografia. Você acredita que o racismo, ele pode um dia acabar, Júnia? Prazer em conhecê-la, seja muito bem-vinda ao bar, muito boa noite. Prazer, mais uma vez eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Então, a gente sonha, a gente tem esperança numa sociedade onde não apenas não existe o racismo, mas que existe igualdade entre todas as pessoas, existe igualdade de oportunidades, igualdade de direitos para todas as pessoas. Mas o racismo é algo que a gente precisa perseguir diariamente para o combate, porque é algo que mata a nossa população negra, que acaba com a nossa população negra. O que você acha, por exemplo, do sistema de cotas? O sistema de cotas, embora o sistema de cotas ele ainda tenha limitações, ele ainda seja falho, porque não basta você ter uma política pública, você precisa ter um investimento em formação, em monitoramento, enfim, em várias questões. A política de cotas ela mudou o cenário ainda das universidades públicas, embora tenha várias limitações e restrições que eu tenho. Por exemplo, quando a gente fala da população negra, nós estamos falando de brancos, nós estamos falando de pretos e de pardos. Se a gente pensar na política de cotas, hoje ela tem uma maior parte de pardos, mas os negros mesmo, que são pretos, eles ainda não estão na universidade como a gente gostaria. Então a gente precisa de ampliar essa política, ela é uma política necessária, que é a única forma que ela tem de modificar a base dessa sociedade, em termos de inclusão, da oportunidade do estudo, da oportunidade de uma melhor escolaridade, para que se ocupem outros espaços a partir daquilo que é demandado no nosso país. Nesse país, quem não estuda, vira o quê? Você pronunciou negro e pronunciou preto. Quem é negro, se for chamado de preto, pode entender que estão chamando pejorativamente? Então, na verdade, academicamente falando, o que a gente tem? O que é negro? Negro, a população negra é composta pela população de pretos e pela população de pardos. Então, um negro retinto e você que é pardo, está todo mundo na população negra. Percebe? Então, essa questão do pejorativo, ser negro, é um conjunto, né? E o preto está dentro disso. Qual é o negro mais importante nessa luta? Eu cheguei aqui na Câmara Municipal, estou vendo aqui na entrada do plenário, por exemplo, várias fotos, eu identifiquei ali Nelson Mandela, Luther King. Pode apontar um ou uma mais importante nessa luta? Eu não acredito que tenha um mais ou menos importante, mas hoje, lembrando do Dia da Consciência Negra ontem, também o dia de Zumbi. Então, o Zumbi dos Palmares é a nossa maior referência enquanto ancestralidade, enquanto aquele que veio de nós. O que não desmerece todos os outros que vieram depois, como a gente não desmerece Moa, Marielle e tantos outros que tombaram na nossa luta. Como também a gente valoriza cada um daquele negro que continua dentro do seu espaço, fazendo seu ativismo na escola, nos movimentos sociais. Enfim, todos nós somos importantes nessa luta, mas referenciar Zumbi é o meu dever. Tem muita gente que pensa que quando fala dessa luta e quando o assunto é racismo, parece que há um massacre de brancos contra negros. Mas não é só isso, né? Depende de qual recorte você está querendo fazer. A gente vive num país que, independente da raça, a gente tem um grupo de desigualdade social que está formada na própria questão capitalista, onde o lucro está colocado a qualquer preço e a gente tem uma população dos que tem e dos que não tem nada. A gente tem uma sociedade dividida em proletariado e burguesia. Então, a luta não é só o racismo é mais um elemento que está dentro desse contexto. Então, não é uma guerra entre pretos e brancos. Não existe isso entre negros e brancos, no caso. A disputa central é um modelo capitalista que precisa ser tombado da forma como ele está posto, no qual todo mundo acaba sendo explorado. Você é uma negra privilegiada? Eu me considero, depende do que você chama privilégio, eu me considero em condições... Professora universitária, uma doutora, uma pós-doutora. Sim, quando você está falando desse espaço de privilégio, eu estou querendo dizer o seguinte, eu sou filha de, embora eu seja negra, eu sou filha de pai preto, que é de uma comunidade quilombola inclusive, embora eu falei que ele não tem esse reconhecimento, minha mãe era branca. E, diferente de várias estudantes que eu tenho diariamente, diferente de vários colegas que eu tenho, amigos que eu tenho, elas não tiveram oportunidade, por exemplo, de ter uma família com condições financeiras que pudesse me mandar estudar. Meu pai era funcionário público, minha mãe era funcionária pública, eu não precisei trabalhar para estudar. Isso me conferiu privilégio, sim, porque estudantes da minha cor, estudantes nessa condição, muitas vezes têm que trabalhar, muitas vezes não tiveram família para ajudar, e isso torna muito mais difícil chegar no caminho onde eu cheguei.
Eu vejo os movimentos negros de Ubá muito tímidos às vezes, inclusive nesta semana aqui na Câmara Municipal, pensei que fosse vê-los mais atuantes, apresentando aqui as suas ações desenvolvidas durante o ano e não estou vendo. Você tem uma sugestão, você tem uma orientação, um puxão de orelha? Então, na verdade, eu estou propondo a articulação do movimento negro em Viçosa desde o ano passado, propondo, catando cada projeto, cada ativismo, cada coletivo, cada movimento social, tentando fazer essa costura. Mas é claro, existem as especificidades, existem as limitações, embora todo mundo reconheça que a gente está numa causa só. Muitas vezes os nossos egos nos atrapalham para o trabalho coletivo e é preciso a gente identificar que, por mais que tenhamos particularidades, é preciso que a gente se una na luta. Então, muito mais do que pensar em quem não veio, é preciso a gente valorizar quem esteve aqui conosco, quem é do movimento. A gente vê uma casa que tem um presidente da Câmara que é negro, a gente teve aqui o representante, né, da Associação da Igualdade, enfim, a gente precisa começar a valorizar quem está com a gente e pedir encarecidamente que os outros se juntem, que a gente se some, porque essa causa é de todos nós. Essa luta, ela está começando, ela está bem adiantada, ela está muito distante ainda de chegar de mitigar essa desigualdade? Olha, quando você está falando de desigualdade social, numa sociedade capitalista, eu não acredito nesse fim. É um modelo feito para promover a desigualdade. Para privilegiar alguém. Para privilegiar alguém. Agora, quando você fala da condição de combate ao racismo, eu não posso deixar de dizer que se hoje eu estou aqui, uma mulher preta, em pé de igualdade para falar com qualquer branco, pelo meu nível de escolaridade, pela posição e espaço de poder que eu ocupo, isso é vitória de quem veio antes de mim. Então, eu não posso ignorar que nós avançamos muito. Eu não sou mais escrava, eu estou aqui. Agora, muito tem que se avançar. O fato de reconhecer que já avançamos não nos faz limitar e achar que a luta está acabada. Pelo contrário, nesse país de retrocesso, nesse país de discurso de ódio, cada vez mais a população negra tem que reconhecer que precisa se articular, unir esforços para poder fazer o enfrentamento necessário, para poder fazer a luta necessária em nome de todos nós. Você está aqui porque é de família abastada, porque tinha padrinho muito generoso ou porque foi de bolsa? Nenhum dos três. Nenhum dos três. Eu estou aqui porque realmente eu consegui galgar uma trajetória. Não tinha uma família rica, eu tinha uma família de classe média que me deu a oportunidade de estudar. E é por isso que eu digo, estudar é a única oportunidade que a gente tem de avançar e ocupar todos os espaços que a gente tem nesse país, seja ele político, seja ele de qualquer natureza. Então, é essa a realidade. Eu falo para os meus alunos que os livros são os melhores amigos que eu conheci. Você compartilha dessa minha opinião? Evidente, para todos os sentidos. Ainda ontem, numa aula de metodologia de pesquisa, eu falava com meus estudantes que o que me ajudou a formar quem eu sou, a escrever e tudo, não foram as leituras obrigatórias, foram as leituras livres, né? Aquele livro de romance que eu peguei, aquele livro de suspense que eu peguei, aquele poema que eu peguei, é isso que alimenta a leitura, um livro, porque hoje, na era da internet, as pessoas esqueceram os livros, né? E o livro é uma vida, é você entrar nele, ler cada página, ou ler um monte de uma vez. E hoje, infelizmente, os nossos jovens estão perdendo essa habilidade de ter o contato com o livro. Nada contra a tecnologia, mas a ideia do livro é um livro que se lê do começo ao fim. Hoje a tecnologia, você pega um trabalho, você pega um resumo, lê e você acha que você sabe tudo. Então, é preciso realmente que a gente valorize os nossos livros, a oportunidade da leitura como libertação, como instrumento de libertação. Não é só que de poder, é de mente, é de vida, é de terapia. Que a gente volte a ser amigo dos livros, né? Então, Júnia, um recado para brancos, negros, pardos, enfim, para todos, no trânsito, vizinhos, no dia a dia, para que possamos viver em paz, mas principalmente com menos desigualdade. Então, eu falo especificamente da luta antirracista, né, nesse momento. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte, que a gente não espere só a Semana da Consciência Negra para a gente refletir e aceitar que nesse Brasil tem racismo. Que a gente não julgue que o outro está dizendo que é mimimi. Racismo não é mimimi, racismo é crime, é coisa séria. Que enquanto brancos, reconheça os seus privilégios de branco, porque se tá ruim para você, se você fosse preto, pardo estaria bem pior. E que nós, negros, façamos cada dia a nossa luta, que a gente não desista, que a gente tenha esperança, que a gente articule os nossos espaços para continuar lutando contra esse racismo e essa desigualdade no nosso país.